Apocalipse, capítulo 5, versículo 9. Diz o texto: e eles cantavam um cântico novo: tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém. Torne os vossos assentos, aqueles que assim podem fazê-lo. Como eu digo sempre, agradecendo ao pastor presidente Nilton de Santos, toda a coordenação de missões. E hoje eu quero agradecer especial agradecimento aos irmãos, pastor e presbítero Will, pastor Flávio, que, ó bem verdade, representando a coordenação, e o pastor tem me cuidado de mim de uma forma excepcional, da qual eu tenho convicção que não mereço. Então, deixo registrados os meus agradecimentos. Agradeço ao pastor por me dar o privilégio de rever alguns amigos. Eu revi pastor David Matos, pastor Marco, conhecer e ouvir a sua oração. Romão, muito bom conhecê-los, e a todos os demais obreiros. Pastor Leguiel, pastor Paulo, muito bom conhecê-los. Queridos, avivados para fazer missões, nós falamos ontem do início deste projeto transcultural, e falamos da sua importância e de quanto até ali o cativeiro e o retorno, Deus investiu em manter o projeto vivo. Vejam que Deus sempre usou alguém para protagonizar um avivamento na vida deste projeto missionário. Começa com Abraão, Isaac, Jacó, e Deus vai juntando as peças até Israel retornar do cativeiro de um modo improvável. Então, a maioria dos profetas que estão envolvidos diretamente com a parábola ou as parábolas que Jesus usava acerca deste projeto, do rei, do investir, de quanto Deus enviou-los, e eles foram rejeitados e até mortos. A grande maioria foi usado por Deus até o cativeiro babilônico. Veja que quando Mateus vai registrar os acontecimentos do novo, porque a história só é contada depois de feita, ele não começa com Adão, ele começa justamente com Abraão. O interessante é que quando eles voltam, ou o povo volta do cativeiro, eu disse ontem que houve um avivamento até os alicerces, mas se nós continuarmos a história, o povo desvaneceu. É ser humano. Então veja que o primeiro profeta pós-exílio foi Ageu.
E a proposta principal de Ageu foi o estímulo e a reclamação. Veja que o povo desestimulou da obra, de investir, de protagonizar, porque foram feitos, foram escolhidos, melhor dizendo, para tal. Mas o povo agora voltou, Deus renovou, o povo esfriou e se preocupou em si próprio. Veja que uma das reclamações principais do profeta Ageu foi dizer, foi reclamar, porque o povo lançou os alicerces e parou. Então veja que Ageu começa a dizer um andágio que surgiu no meio dos judeus. Eles olhavam um para o outro e diziam: ainda não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Eles diziam isso. Então quando Ageu vem duramente, ele afirma isso. Vocês estão dizendo, Deus dizendo a Ageu, o meu povo está dizendo que ainda não é tempo de reconstruir ou de dar continuidade ao projeto ou à obra. Aí Ageu vem duro dizendo: será que vocês não estão percebendo o que está acontecendo? Vocês estão preocupados com vocês mesmos. Missões é coisa séria, irmão. Vocês estão preocupados por construir as vossas casas luxuosas, pó de mármore branco, areia fina, luxuosa. Vocês estão investindo tudo em vocês e se esquecendo de que o templo, a obra está parada. Então, ser chamado povo de Deus não é só pular, gritar, dar glória, é muito bom, mas isso é sério. Eu comecei o discurso ontem falando de tudo quanto antes disse Paulo, foi escrito, é para o nosso exemplo. Aí Ageu estimula, reclama e diz: suba aos montes. Que desafio! Cortem madeiras, façam a obra. E não foi suficiente para o povo despertar. Então veja que vem na sequência Zacarias. E Zacarias vem reclamando acerca do abandono. Veja que a mensagem de Zacarias era o retorno: volte a mim, diz o Senhor, e eu voltarei a vocês. Vocês estão distantes. Então ele começa a massacrar com palavras verdadeiras, doloridas, mas para um povo que foi escolhido para aquilo. Porque eu disse que o projeto era para alcançar todas as nações. Então, quando nós percebemos, veja que o último profeta é Malaquias. E olha o que estava acontecendo. Entre Ageu, Zacarias, houve um reavivamento por Neemias. E o povo conseguiu construir, terminar o templo. Mas o povo terminou o templo forçadamente, mas não fez jus. Porque agora o templo de pé, mas na hora de oferecer o sacrifício, trazia os animais cegos e aleijados.
na hora de ofertar, estou falando Antigo Testamento, traziam ofertas irrisórias, que não estava dentro. Eu estou falando de quem tinha condições, o que a Bíblia fala. Então veja que a mensagem de Zacarias, de Malaquias, ele aborda isso. Vocês estão dizendo que Deus está triste com vocês. E não sabem por quê. Aí a mensagem vem. Deixa eu dizer a vocês, diz ele, vou contextualizar. Vocês, para trazer ofertas, estão na igreja esse ano. Vejam que até para oferecer os sacrifícios, os animais que vocês trazem são cegos ou aleijados. O filho honra o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou Deus, onde está a minha honra? Vão vocês oferecer essas ofertas ao governador, ver se ele aceita, e vocês querem oferecer a mim? Então Zacarias vai tratando e terminando com um julgamento, o dia do Senhor. Veja que o negócio estava tão frio, tão tenso, que ele diz: o dia do Senhor vem, e quando vir, não vai escapar ninguém, porque ele virá como fogo. E todos que não estão levando a sério, todos os enrolões serão queimados. Mas para vocês que esperam, que honram o meu nome, vai nascer o sol da justiça e vai trazer salvação debaixo de suas asas. Vocês se alegrarão, saltarão como bezerro de alegria. Isto era no domínio persa. Então aqui Deus resolveu se calar. Isso aqui é muito sério. Essa página branca, que simboliza um período de silêncio, conhecido como o período intestamentário, é um dos piores períodos. Porque Deus resolveu se calar. Ninguém mais aparece. Agora, como eles não tinham rei desde a volta, eram dominados, orientados, melhor dizendo, pelos sacerdotes, subjugados, porque a liberdade não veio mais. E agora, para piorar, veio o silêncio de Deus. Deus não usa profetas. Deus não usa enviados, nem revelação, nem por sonho. Falava. Parecia ter desistido do projeto. É nesse período, em síntese, que vêm os gregos macedônios. Olha como Deus fez. O primeiro período até aqui é berço espiritual. Então no período intestamentário, aí Deus agora começa a aproveitar no silêncio, trabalhar no silêncio. Não falou mais com Israel. E o exército, ou o império, ou o reino grego macedônio, sintetizando, subjuga os persas. Entre 300 e pouco a 100 e pouco antes de Cristo, nesse período do silêncio. E com a morte do pai, Alexandre, conhecido como o Grande, se torna a maior personalidade mais importante no contexto daquela época. E vem ao seu coração abrangir o seu reino e conquistar terras, como de muitas nações que estão representadas aqui.
e entre elas a Palestina. Agora os judeus já não eram mais subalternos aos persas, mas aos macedônios, aos gregos macedônios, símbolos da época da pós-modernidade, do conhecimento, do poder bélico. Então agora o império lutava e queria helenizar todas as nações e províncias conquistadas. Ou seja, implementar a sua cultura, helenizar. Implementar a cultura grega macedônia em todas as províncias e regiões que eles conquistavam. E diz a história que eles ofereciam incentivos financeiros para as lideranças que levassem a sua cultura e que expandisse a sua cultura e que levasse o seu povo a viver a sua cultura. E aí a cultura grega vem e sorrateiramente vai tirando a cultura hebraica. Sorrateiramente vai tirando a originalidade do projeto. Porque agora a nova geração, que dava continuidade à escolha da missão, visualizava mais a pós-modernidade do que a seriedade do chamado. E diz a história que agora a nova geração já não tinha nomes, como Deus é meu juiz, como Deus é minha fortaleza, como Deus é minha força, como salvação. Agora predominava os nomes dos deuses da mitologia grega, porque estava na moda. O linguajar vai sendo esquecido, porque a língua grega é quem começa a predominar. Então a nova geração já deixava de lado o grego, o hebraico, o aramaico, e valorizava o grego, porque era bonito e era o que predominava. E não era errado. O errado era não esquecer os princípios. Diz a história que muitos da nova geração, que era a continuidade desse projeto, agora são levados a desejar participar dos grandes e fenomenais esportes gregos, e entre eles o atletismo. Mas só que a história diz que para disputar aqueles esportes, os homens, os jovens tinham que correr nus. E como eles traziam na aliança a circuncisão, era vergonhoso. Então eles faziam uma cirurgia, tiravam o sinal da circuncisão, quebrando a aliança que Deus fez com Abraão. E a cultura vai sorrateirando. Os gregos são subalternados, são subjugados. Com a morte de Alexandre, se fragilizam, se dividem. E em síntese, os romanos vêm e predomina. E agora, os romanos vão mandar no projeto, porque Deus estava em silêncio. Mas não queria dizer que ele não estava vendo e trabalhando. Então, para piorar, os romanos vieram politizar. Enquanto os gregos incentivavam a helenização, a cultura grega,
os romanos vieram politizar. E o poder incentivador, o poder ganancioso e mesquinho de Roma, do império, vai minar o projeto. E a história diz que quem deveria avivar o projeto, os personagens que deveriam protagonizar os grandes avivamentos, começaram a aceitar propinas romanas para não perder o cargo, a função, e começavam a esquecer da verdadeira realidade da chamada. Jerusalém se torna o centro financeiro mais poderoso, e o banco central era o templo. Interesses partidários, políticas partidárias, grupos religiosos confrontando entre si mesmos e segregando as pessoas. A alta cúpula era formada pelos mais influentes e os mais ricos, e combatiam a vida após a morte, a ressurreição. Para adorar era impossível. A gente vê o que viu aqui: Índia, África, Brasil, Arábia. A mureta na adoração separa. Muitos queriam vir, mas a legalidade, como eles encararam a lei, não permitia. Paulo diz que a mureta separava gentios. Se entre eles diziam que cobrador de imposto, mesmo judeu, que mendigo, quem não era influente, não era quase ninguém, os gentios não eram considerados gente, não podiam chegar. Chegava a mureta, estava lá: os gentios não podem passar daqui senão morrem. Quando os judeus passavam a primeira mureta, que chegava na segunda, a partir dali só homens. Eles paravam, olhavam para trás, enchiam o peito e diziam: obrigado Deus por não termos nascido gentios. Subia mais um degrau, dizia: obrigado Deus por não termos nascido mulher, porque daí não podia mulher subir. E assim até o último degrau ou escadaria sacerdotal. A banalização, o próprio templo e as suas dependências se tornaram um jogo de interesses. O trabalhador camponês suava, ralava para vir para o sacrifício trazer as suas ofertas. Quando ia comprar um pombinho, uma ave para sacrificar, eles cobravam um preço irrisório, e o templo tinha parte de taxa, de lucro na venda. A dependência se tornou um covil de ladrões. O projeto que nasceu para resgatar as nações se tornou jogo de interesse partidário e financeiro. Então isso era o que prevalecia. Os judeus não imaginavam, nem sequer sonhavam
que um gentio podia ser incluído no projeto. O inferno, nem o inferno esperava. A morte e o inferno predominava. O projeto tinha que ir até o fim. Mas para ir até o fim precisava de um avivamento. Segregação generalizada. Cada partido defendia a sua visão. Saduceus comandava os cultos e a adoração e não acreditava em salvação. Os fariseus acreditavam, mas eram hipócritas, atores. Essênios, herodianos, política pura, que não é errado, mas a forma que eles agiam é que era errado. Zelotes, revoltados, querendo guerra contra os romanos. Não havia avivamento. Aí o silêncio se quebra. Quando pensavam que era o homem que comandava e que o projeto era do homem dos partidos, aí lá, longe de Jerusalém, na dependência do centro político e religioso, lá no deserto, sem diploma, sem ter cursado o curso diante dos pés dos grandes mestres da lei, sem vestes que chamassem a atenção, aparece um jovem anunciando a mensagem na beira do Rio Jordão. Não falava bonito, mas tinha unção. Suas vestes não atraíam ninguém, mas tinha unção. E ele começa a pregar arrependimento. Arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos e produzis fruto digno de arrependimento, porque o machado já foi colocado na raiz da árvore, e quem não se arrepender será cortado e jogado fora. Diga para quem está ao seu lado: no deserto também tem avivamento. Se o projeto missionário está lá, tem que ter avivamento. Avivados para cumprir a missão. Sem avivamento não dá. E o Jordão começa a se encher de gente. O Jordão vai pobre. E agora os ricos e os importantes também vão ver o que é que está acontecendo. Como João não tinha jeitinho, avivamento não tem jeitinho, é direto. Ele olhava para aqueles que vinham simplesmente para ele, era desaforado. Para quem vinha quebrado, arrependei-vos. Mas para quem se achava raça de víbora, quem ensinou vocês a fugir da ira que já está preparada, mas venham. E não é que a notícia vazou. Você viu ontem aqui o anjo da igreja falando?
que esta obra perturba, e se não perturbar, não é de Deus. O outro lado. Então a notícia foi se espalhando, talvez, vou parafrasear, não de forma pejorativa, mas construtiva, chegou em Jerusalém. Em Jerusalém, isso quer dizer na sede, no templo central de Jerusalém. Tem um doido lá no Jordão descendo a mandeira em vocês. Que é que ele está pregando? É um profeta? Não sei que ele é corajoso. Ele está pregando arrependimento, dizendo: se não se arrepender, vai expor fogo. Não tem papa na língua. Aí veja que no capítulo 1 de João registra os acontecimentos. João diz que os de Jerusalém, isso quer dizer a alta cúpula, mandou levitas e fariseus saber quem era esse rapaz, ou se ele tinha juízo e sabia o que estava dizendo. Aí João vai dizer que quando eles chegaram, veja que João é tão certo que ele diz: ele não negou o seu testemunho. Isso implica dizer que quem veio interrogá-lo não era qualquer pessoa que não ia tremer ou ia contar a verdade, precisava estar cheio de Deus. Ele não negou o seu testemunho. E eles perguntaram, eu vou parafrasear um pouco: ô rapaz, para um pouco aí. Os homens lá de Jerusalém mandaram saber quem é você. Você é Elias por acaso? Sou não. É o Cristo? Não. É profeta? Também não. Quem é você? Uma voz, como disse o profeta Isaías, uma voz que clama no deserto: endireitai o caminho do Senhor, que Ele está vindo aí. Pergunta para quem está ao teu lado: quem és tu nesse contexto? Eu sou pregador dos Gideões, eu sou pregador da Almadeb, eu sou pregador internacional. É nada, é só uma voz. Uma voz chamada para avivar o projeto, uma voz chamada por amor ao projeto, uma voz chamada para continuar o projeto. Ora! Diz-nos quem tu és. Precisamos levar resposta para quem nos enviou. Se tu não é o Cristo, não és Elias e não é profeta, por que tu batizas? Eu batizo com água, mas já está entre vocês, já está no meio de vocês um que vocês não conhecem, e ele é maior do que eu, porque é o primeiro do que eu. Ele é antes de mim, ele existe antes de mim, e ele já está no meio de vocês. Ele já está aí, ele já está aí. Aí João vai dizer, escrevendo: e no dia seguinte, diga comigo, no dia seguinte. Aí João para o batismo. Quem vem lá? Atenção! João gritando dentro da água: ei! Ei! O povo não sabia o que estava acontecendo. E João olhando aquele ser, aquele homem, aquele jovem, cheio de Deus, entrando nas águas, e João gritando: olhem! Eis o Cordeiro de Deus. É Ele que tira o pecado do mundo. É Ele de quem eu me referi. Ele é maior do que eu. Eu não sou merecedor de desatar a sandália dele. Ele já terá aqui. Queridos missionários, parabéns.
Eu estou com o coração vibrando quando eu vi vocês subirem aqui. E eu questionei o pastor Peter e ele disse: são alunos. Porque no contexto que nós vivemos, ver jovens ainda determinados a continuar o projeto, Deus sempre tem uma geração remanescente. Estudem o máximo que vocês puderem. Aprendam o máximo que vocês puderem. Mas nunca esqueça de uma coisa: o avivamento, a graça. Porque se a gente só falar bonito e não for motivado por este avivamento, só vai ser mais um. Mas eu louvo a Deus que eu estou pregando em uma igreja e para uma geração que entenda o que eu estou falando e que preza avivamento e conhecimento, graça e conhecimento, graça e conhecimento. Recebe avivamento, recebe renovo, recebe você que queria desistir. João sai de cena, em síntese. Jesus sai do batismo cheio. É impossível ir até o fim sem ser cheio do Espírito Santo. João Batista foi cheio desde o ventre. E agora Jesus saiu cheio do Espírito Santo. Agora era a hora, pastor Marco Romão, de aproveitar. Eu fui tão desacreditado, poderia dizer ele. Agora o céu se abriu e a voz bradou: este é o meu filho amado em quem eu tenho alegria. Agora era hora de entrar em Jerusalém arrasando. Mas ele é levado para o deserto. Para ralar e aprender e mostrar para que ele veio. Quando ele voltou do deserto, era mais um motivo: venceu o inferno. Agora eu vou arrebentar. Mas ele volta para Nazaré. Quem nessa altura queria começar a missão por ali? Tendo em vista que nós estamos vivendo hoje um período que é bonito, é uma geração que eu admiro muito, mas incorremos em alguns erros. Quando eu digo incorremos, é que eu estou incluso, é que nós queremos começar logo por Jerusalém, queremos começar logo por cima. Queremos bater no peito e ter mais visualização do que o outro. Queremos ser mais famoso do que o outro. Queremos arregatar mais do que o outro. Mas você foi chamado para começar a fazer a obra aonde Deus mandar. Aonde Deus mandar. Confins de Zebulon. Isso implica fronteira entre norte e os pagãos sírio-fenícia. Uma região sombria de morte, sem esperança. A Bíblia diz que ali chega um missionário e surgiu uma luz. Reúne 12 apóstolos para ajudar e capacitar para esta obra. As mensagens mais duras dos sermões de Jesus eram para os discípulos. Homens que ninguém acreditava. Eram homens experimentados, lombos cingidos,
acostumado com o sol e o sal da praia. Poder público, homem que a religião Jerusalém jamais teria coragem de lhe chamar para alguma tarefa. Ignorantes, mas não se vendiam. Uma das maiores razões, segundo Joséfo, é que aqueles homens, a sua maioria, dava mais valor à honra do que o dinheiro. Podia chegar com qualquer dinheiro para eles abrir mão de alguma coisa. Não, a honra para mim é melhor. E vai fazer missões. Agora, a mensagem e o para que ele veio era o foco. Arrastando multidões, levantando os caídos. Isso é missões. Estendendo a mão aos moradores de rua, estendendo as mãos aos flagelados, aos excluídos, e dizendo a eles: venham, ainda há esperança. Sem desistir de nenhum, sem acepção. E isso incomodou. Lembra que eu disse que o avivamento incomoda? Lembra que o pastor falou ontem que o avivamento incomoda? Esse negócio de a gente agradar a A ou a B, você está pensando que a igreja nunca vai agradar o congresso? Quanto mais avivamento, mais agressão. Mas quanto mais agressão, mais vidas vão vir, mais poder vai cair. A história diz isso. Então disseram: vamos acabar, vamos terminar. Era fácil, o poder estava na mão. E disseram: vamos eliminá-lo. Primeiro prender, não, mas agora resolve matar. E quem resolve matar não é o diácono, não é o presbítero, é a cúpula, o sumo sacerdote. Aquele que podia dar vida, que foi escolhido para dar vida. Vamos matá-lo. E vamos matá-lo morte de cruz. Porque a morte de cruz tirava o nome da história, tirava a honra. Em uma visão própria de pregador, conjecturando, o céu está em suspenso. Porque Cristo poderia desistir se Ele quisesse. A Bíblia diz que em tudo Ele foi tentado, mas Ele não perdeu o foco. Agora Deus investiu o melhor no projeto. Qual pai que estar aqui teria coragem de fazer isso? O melhor é que Deus deu seu filho por quem o agrediu, para restaurar Israel. Veja que João diz que ele veio para os que eram seus. Mas aquele fato de Jesus agregar pessoas e até fora da fronteira, salvar, abençoar Sírio-Fenícia, entrar em Samaria e fazer uma samaritana missionária, não dava para acreditar.
tem que morrer. E a morte de cruz vai tirar ele e quem segue ele da história. O inferno vibra, a morte vibra. É o fim do projeto. Abraão, Isaac, Jacó. A história, olha a história. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Assé, José, Benjamim. Olha! O cativeiro havia dividido, mas o retorno uniu, porque Deus disse a Ezequiel: pega, corta 2 varas, escreve no nome de uma Judá por Judá, José, Efraim por José, e junta as 2. E quando perguntarem o que é isso, você vai dizer: Deus manda dizer que a partir de agora é uma madeira só. Ele dividiu o projeto, mas agora uniu. E a morte e o inferno cantava de galo. E agora era mais só um golpe, era questão de horas para a missão acabar, para o projeto mais uma vez decepcionado ser. Leva-o à cruz. O véu se abre, se rasga, a terra treme, o sol escurece, a chuva cai, as placas tectônicas se arrebentam uma com a outra lá embaixo. Terceiro dia, vamos embalsamar o corpo. O que é que vocês vieram buscar? A Jesus, o nosso mestre. Está aqui, mas não. Como? Ele já ressuscitou. Ele voltou a viver. Sabe uma coisa que eu acho lindo quando eu prego? Missões. Uma das maiores lições é que nós desistimos muito fácil um do outro. A gente prega, a gente contribui, a gente ora, mas a gente desiste muito fácil. É muito fácil para a gente rasgar um cartão de membro, rasgar uma credencial. Errou, exclui. Jesus tinha motivo de sobra para depois da ressurreição, como Deus não ia atrás de nenhum daqueles fugitivos. Depois de aparecer às mulheres, Ele não vai se apresentar no templo, Ele não vai se apresentar às autoridades para mostrar que era o Filho de Deus. Não, primeira coisa é ir atrás de quem desistiu. Avivamento faz isso. Nós fomos chamados para ir buscar os que desistiram, os que não foram achados. Se você puder e estiver perto de uma pessoa do mesmo sexo, perto de você ou íntima, diga assim para ela: aconteça o que acontecer, eu nunca vou abrir mão de você. A gente desiste muito fácil. Ele vai atrás do discípulo de Emaús, passa um dia quase inteiro andando a pé, já ressuscitado, pregando até anoitecer e dizer a eles do partir do pão, mostrar: eu vim atrás de vocês, vocês não merecem, mas eu vim para isso. Eles correram e voltaram para Jerusalém.
Hoje a gente se esverte com quem nos bufeteia, com quem fala mal de nós. Quando eu digo a gente é porque eu estou incluso. Hoje às vezes, se alguém não dá a paz do Senhor, eu conheço lugares. Eu digo porque eu conheço que é proibido dar a paz do Senhor a quem errou. Se fosse hoje a notícia dos puxa-saco, era a primeira coisa aí, Jesus. Você ouviu o que Pedro fez? Ele disse que nunca lhe conheceu, que nem crente é, não sabe nem quem é o Senhor. Mas ele vai para a beira do mar. Cedo, esperar. Pedro, vem aí. E eu não vou desistir dele. 40 dias. Restaurando. Senhor, Tomé está descendo a madeira. Gente, quem tem juízo jamais tece comentário pejorativo contra um pastor presidente, que é a voz de Deus. E agora imagina Jesus, Tomé desceu a madeira. As mulheres disse: a gente viu. Viu nada, só acredito se eu ver. Você ia atrás de um obreiro desse? Ele entra onde Tomé estava e vai diretamente: Tomé, meu filho, põe a mão aqui, põe o dedo aqui. Seja crente, eu ainda acredito em você. Deus meu, Senhor meu. Ele ganhou Tomé de volta. 40 dias. Essas alturas, o inferno, a morte. Paulo diz que o seu aguilhão que nos conduzia à perdição foi quebrado. Quando João recebe a revelação do Apocalipse, veja que Deus mostra o período do silêncio intestamentário, o período do desafio e do suspense. Veja que a queda do ser humano causou um impacto tão grande. E me permita os advogados, juízes que porventura estejam assistindo a minha ignorância, mas como Adão não pôde pagar a dívida da culpa do ser humano, a dívida, quando não é paga ao credor, ela é ajuizada. E quando ela é ajuizada, vai para a mão do Supremo. E a nossa dívida foi para a última instância, o juiz de toda a terra. E desde o projeto do começo, Abraão, ninguém foi achado digno de pagar a dívida. Até ali, você não estava aqui como chinesa, você não estava com burca aqui, você não estava aqui africano. Veja que quando João começa o capítulo 5, ele diz que foi arrebatado aos céus. Período anterior à vitória. E ele diz que a visão tremenda que viu foi um ser todo-poderoso sentado no trono. E o que chamou a atenção? Uma escritura na mão direita, lacrada com 7 selos, escrita por dentro e por fora. Então, quando ele viu aquilo, o anjo disse: olha, João, até aqui ninguém for achado digno de abrir o livro e de desatar os seus selos. O ser humano está condenado, partindo do pressuposto. A dívida não foi paga. Aí João, na nossa língua, coloca a cabeça entre os joelhos e começa a urrar e a chorar. Desespero total.
Quando ele chorava, vem um anjo mais forte ainda, eu creio que correndo e gritando, saltando no céu, olhando para João e dizendo: João, para de chorar, para. Mas por que eu devo parar? O anjo estende o indicador e quem vai entrando no céu, ele diz: eis o Cordeiro de Deus, a raiz de Davi, o leão da tribo de Judá. Ele venceu, João, ele venceu, e ele é digno de tomar o livro e de desatar seus 7 selos e o ler. Aí João diz que quando viu o cordeiro não conversa, vai direto para o que está sentado no trono. Quando ele chega diante do que está sentado no trono, ele pega a escritura. Quando ele pega a escritura, aí João diz que os 4 seres viventes e os 24 anciões colocam a cara no chão. Aí ele diz que viu milhares de milhões de anjos rodeando o trono e gritando e dizendo: digno é o cordeiro que foi morto e reviveu, e com seu sangue comprou para Deus povos de toda língua, de toda raça, de todas as nações, e os fez sacerdote para o nosso Deus. Ele comprou. Então João diz que agora vê e ouve, não só da terra, mas do céu e debaixo da terra e do mar e do ar e do universo, aonde tinha um ser vivo, começava a dizer: digno de glória, digno de honra, digno de majestade, digno de sabedoria, digno de força, é o que está sentado no trono, é o Cordeiro que foi morto e reviveu, é digno para sempre, para sempre. Ele foi até o fim. Agora diga comigo: inferno, morte, sou livre. Fui escolhido para continuar esta obra. Veja o poder e a responsabilidade que está sobre nós. Eu fui escolhido, eu não posso desistir. É por isso que precisamos estar cheio do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo não dá para ir. Sem o Espírito Santo não consegue. Tem que ser avivado para cumprir esta missão. Minha igreja, Deus está dizendo que está derramando um quebrantamento aqui neste lugar. Tem coração que vão ser incendiados, tem coração já sendo incendiados pelo poder do avivamento. Deus tem urgência neste avivamento. Recebe aí aonde você está. Recebe aí, recebe aí, recebe aí, recebe aí.